Então, sejam bem-vindas a mais uma aula do Retiro 5D. E hoje eu estou bem feliz de trazer aqui uma novidade para vocês, algo que vai ajudar muito no projeto de vocês de criar, de organizar os retiros holísticos. Eu sei que para gente, né, que é terapeuta, facilitador, que a gente organiza o retiro, a parte que a gente mais gosta é de estar lá naquele momento, né, com o nosso grupo, fazendo as vivências, as dinâmicas. Porém, a gente sabe que tem um processo antes até isso acontecer, né, de criar o projeto, de produzir o projeto, de vender o projeto, para que ele realmente aconteça. Então, o que que eu pensei? Bom, como vocês sabem, eu sou uma entusiasta das tecnologias, das inteligências artificiais. Algumas pessoas acham que as IAs é, vão tirar muitos empregos e até, tipo, dominar o mundo. Eu não acredito nisso, eu acredito que tudo tem, sim, seus dois lados da moeda, mas que as tecnologias, elas podem muito ajudar a gente no nosso trabalho, principalmente no trabalho operacional, né? Que é aquela coisa que a gente tem que fazer, né? São tarefas diárias. E assim quando a internet foi lançada, né, o Google foi lançado, muitas pessoas ficaram contra. E o que acontece é que hoje nenhum negócio, nenhum serviço, ninguém mais consegue trabalhar efetivamente sem ter a internet. Por mais que seja completamente presencial, né, o trabalho que faça, encontra as pessoas interessadas através da internet e hoje a gente está mais do que integrado na internet, assim como daqui para frente a gente também vai estar super integrado com as inteligências artificiais. Então, eu e minha equipe, a gente pensou que o que que a gente pode fazer para ajudar, então, os produtores de retiro a passar por essa parte burocrática, que às vezes pode ser um pouco chata, né? Tem esse tempo de trabalho. E aí a gente criou e desenvolveu, pessoal, um aplicativo que vai ajudar vocês a fazer todas essas tarefas de uma maneira muito mais fácil e vocês vão poder focar muito mais o tempo de vocês ali produzindo, né? Estando com os participantes, né? E criando o projeto. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela, tá? E fiquem até o final, que depois eu vou liberar aqui uma surpresa para vocês. E também estou aberta, pessoal, se vocês quiserem colocando aqui no chat, se tiverem alguma dúvida, tá? Gratidão, Wilson. Mas espera, vamos ver. Eu quero que vocês vejam primeiro, né? Para vocês até me darem um feedback também e me dizer se está faltando alguma coisa ou se como que vocês sentiram isso, tá? Então vou compartilhar aqui. Cadê? Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo aqui? Deixa eu passar para cá. Maravilha. Então vamos lá. Tá. Bom, gente, então aqui vai ter o login, né? Eu já deixei aqui um e-mail meu cadastrado. Boa tarde, Cristiana. Que bom que você veio aí de Portugal. Não tem problema ligar a câmera, não, tá? A gente está aqui então acompanhando. Se quiser, pode escrever aí no chat. Bom, aqui então vocês vão fazer o login e senha, tá? Que depois eu vou avisar, vou mostrar para vocês como que vocês vão poder fazer, né, esse acesso. E eu já deixei aqui minha conta cadastrada para apresentar para vocês. Então, o aplicativo ele já abre aqui, né, dizendo bem-vinda, Natália Arbelé, né, que eu já tinha entrado. Sua plataforma completa para organizar retiros holísticos, transformadores e lucrativos, usando o poderoso método 5D, que é o método do nosso curso. Então, aqui, gente, vocês podem, ó, eu vou mostrando aqui cada funcionalidade para vocês, tá? Então, aqui a gente tem como criar um novo retiro, que é onde vocês vão criar o projeto de vocês, tá?
Então aqui vocês vão colocar o nome, né, do projeto de vocês. Vou botar aqui Despertar de uma Nova Era. Vocês vão escolher o tipo de retiro, se é individual, de um dia, em grupo, internacional, retiro virtual. Aí aqui você vai colocando, né, tema, o propósito do retiro. Opa, deixa eu só tirar aqui de cima da minha cabeça, né? O público-alvo, os objetivos, né, transformacionais. E conforme vocês forem preenchendo aqui, ó, vou botar de qualquer jeito, só para mostrar para vocês que vocês, quando vão colocando aqui, né, deixa eu marcar aqui um, ele já dá um salvar e continuar. E aí você salva, e aqui a gente entra então nos 5Ds do Retiro 5D, né? Que é o definir, direcionar, diversificar, dimensionar e destino. Em cada um deles tem aqui falando qual que é qual que é o propósito para ajudar vocês a criarem, né? Ou seja, aqui no definir tem a visão geral do retiro, os resultados, definição, local ideal. Aí vocês precisam ir preenchendo toda essa parte, tá? Até o final para ele aparecer aqui o salvar e continuar, tá? É, só que só voltar aqui para vocês. Aliás, deixa eu preenchendo aqui. Só para simular para vocês, tá? Tá vendo? Se você preencher só uma parte, ele não dá o salvar e continuar. Então, isso é para estimular vocês a preencher todas essas partes aqui. Opa! Então, vamos lá. Aí vocês podem colocar pelo menos um início de cada coisa, e aí depois vocês vão dando continuidade no projeto salvo, tá? Ó, apareceu aqui, salvar e continuar. Aí agora ele começa a fazer uma calculadora de precificação, né? Eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, de como precificar, como encontrar o valor certo do seu projeto. E aqui então você vai falando para ele quais são os custos fixos, né? Que é o aluguel do espaço, bom, a gente já teve a aula, né, falando mais sobre quais são os custos fixos, variáveis, então eu não vou me prender muito nessa parte. E aí você vai adicionando aqui, colocando o valor e vai salvando para continuar. Então tem aqui os custos variáveis, sua remuneração, o margem de lucro, tá? E aí ele vai criando o projeto para você. Tem essa forma de você criar o seu retiro, ou tem de uma outra forma para você não ter que fazer todo esse processo, tá? O ideal, gente, é que você faça sim todo esse processo, mas depois você pode revisitar eles, ou se você já criou uma parte do projeto e quer, por exemplo, falta precificar ou falta criar um orçamento de alimentação, dá para fazer por partes, tá? Que não precisa ser criar o projeto inteiro. Aí aqui vai ficar salvo, né, quais são os seus projetos. Quando você clicar nele, ele vai te falar aqui tudo que você escreveu, ó. Tá vendo que eu escrevi só de qualquer forma, então ele apareceu aqui dessa forma. Mas quando você tiver escrito tudo bonitinho, ele vai te dar aqui as opções e você pode colocar aqui em editar para fazer as alterações necessárias. Aí aqui ele vai te dando uma estatística rápida, né, dos retiros que você está criando. Então, quantos participantes atendidos, qual receita geral, tá? Aqui eu deixei uma dica do dia para vocês, para poder estimular. E aqui embaixo, gente, tem um checklist. De cada parte que vocês têm, né, do metodologia, vocês podem vir aqui ticando, né, que eu já deixei já ticado só para fazer o teste, tá? E aí você, fiz essas três partes aqui hoje. Ele já salva automaticamente, gente. Quando você sair do seu projeto aqui e voltar, ele já tá com essa parte aqui ticada. Então você já vai saber aonde que eu tô no projeto, né? E qual é o próximo passo que eu preciso criar. E aí você vai vendo aqui, tá? Em cada parte, ó, tem esse checklist. Aí aqui em cima, no menu, tem
um teste, pessoal, para quem está começando, que é qual é o melhor retiro para mim? Aqui você consegue descobrir o retiro ideal para você e para o seu momento, né? É um teste rápido, você identifica aqui. É claro que no curso eu ensino como que você identifica onde que você está, qual que é o seu momento mais confortável, mas esse teste aqui é bem legal para você entender um pouco mais do seu momento a partir das perguntas, tá? Então você coloca aqui começar o teste, né? Você fala qual que é a sua experiência em organizar retiros. Aliás, vou botar aqui, vou colocar qual que é o seu principal objetivo do retiro, para quem é o retiro voltado, tá? Aqui, peraí, deixa eu simular. Qual é o principal objetivo do retiro? Vou colocar aqui para esse formar novos produtores de retiros holísticos. Aí vou para a próxima pergunta. Para quem o retiro é voltado? Para terapeutas, facilitadores e organizadores. Isso mesmo, para quase que uma anamnese, né, Dani? Organizadores de retiros. Aí vou na próxima pergunta. Quanto que você planeja investir no retiro, tá? Isso é, gente, falando do investimento inicial, por exemplo, para o marketing, para dar uma parte do aluguel da casa. Quanto que você tem? Se você não tiver nada, você coloca nada, tá? Se você tiver R$ 100, você coloca R$ 100. Se você tiver R$ 10.000, você coloca R$ 10.000. Enfim, depende do seu orçamento mesmo, tá? Ó, vou colocar aqui R$ 500. Ele pergunta se eu possuo já um lugar para retiro, né? Não pretendo alugar. Qual a duração ideal do seu retiro, tá? Então, vou escolher aqui um final de semana. E eu desejo atender grande, mais de 30 pessoas, tá? Tô fazendo bem aleatório. Porém, como eu já falei lá no início, né, que eu não tinha muita experiência, ele colocou aqui para mim que o retiro ideal é um retiro de pequeno grupo, tá? E aqui ele dá então um resumo das recomendações e tem um plano de ação detalhado do que você precisa fazer para iniciar então o seu projeto, tá bom? Aí aqui na parte de ferramentas, pessoal, aqui em cima você clica, ele vai abrir um menu. E aqui é que a brincadeira começa, pessoal. Ó, aqui tem a calculadora de precificação. Então, nessa calculadora aqui, você vai saber exatamente o quanto cobrar por participantes, né? Você vai saber qual que vai ser o ponto de equilíbrio, né? O que você precisa fechar, vender para que o seu retiro se pague, quanto que você precisa para ter lucro. Você pode ir mexendo aqui para você ter variáveis, tá? Vou mostrar aqui para você. Eu deixei até aqui preenchido, tá? Que aí quando vocês entrarem, vocês vão ver que vai ter preenchido, mas vocês vão editando aqui com um de vocês. Então eu deixei aqui só uma ideia realmente para a aula, né? Então, meu retiro incrível, o nome, aí eu coloquei aqui, então você pode selecionar, né? Ah, gratidão, Dani, fico feliz. Ó, tô precisando de estagiária mesmo, hein? Aí você escolhe aqui, né? Se você quer em grupo, quer individual, né? Então, vou botar aqui em grupo, duração de 2 dias. Vou botar número de participantes. Vou deixar 10 participantes mesmo. Ó, a Helga tá por aqui também, que massa! Ah, aqui ele pergunta, na verdade, o número mínimo de participantes, o ideal e o máximo, tá? Aqui a localização do retiro. Vou deixar tudo aqui do jeitinho que tá, que aí depois vocês podem ir preenchendo, podem ir brincando, que aí vocês vão vendo que vão dando resultados diferentes, tá?
E aqui os custos fixos, né, que você precisa ter. Qual que é o valor do espaço, os valores de materiais que você vai precisar, tipo materiais para vivências, para decoração, né, o que você precisa de material. Se vai ter facilitadores convidados, se vai precisar de transporte, por exemplo, para alguma coisa que você precise, para buscar um material, para buscar, para você ir até o retiro e voltar, hein? Você precisa colocar esse valor também. E quanto que você vai gastar de marketing e divulgação, né? Aí você vê aqui também a alimentação por pessoa, que depois eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem esse cálculo também super fácil. Hospedagem, quanto que vai ser por dia? Por exemplo, se você alugou uma casa, você divide por pessoas, né? Ou de repente é uma pousada que você já sabe quanto que é por pessoa. Aqui você vai ter algum tipo de comissão, né? Se, por exemplo, se você cadastrar no Meu Retiro, se você cadastrar no site nos sites parceiros, né? Eles cobram uma comissão para você quando você vende o seu retiro. Geralmente é 10%, tá? De repente você pode pedir para algum terapeuta ou para outra pessoa que tem algum tipo de influência, né? Um canal, um Instagram que seja interessante de você divulgar, você pode oferecer para essa pessoa 10% de comissão na venda que ela fizer para você, tá? Aqui você coloca as taxas de processamento de pagamento. Por exemplo, se você for cobrar na maquininha do cartão de crédito, gente, é importante lembrar dessa taxa também, que às vezes ela fica esquecida e o que acontece é que acaba saindo do lucro, né? E se a gente esquecer uma coisa aqui, uma coisa ali, no final a gente não vai ter uma conta certa, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui tudo que é necessário para vocês realmente fazerem retiros que sejam lucrativos, tá? E tirar essa parte que é um pouco mais desafiadora para vocês produzirem. Aqui, pessoal, eu coloquei reserva para cancelamentos. Caso vocês queiram, por exemplo, deixar aqui separado 10% da verba, por exemplo, 10, 20. Para se houver algum tipo de cancelamento, você ter esse valor ali reservado para dar o reembolso para a pessoa, né? Ou ver o que que você vai fazer com isso. Isso depende da estratégia que você vai usar, tá? Aqui eu vou colocar zero. Aqui você vai colocar quais são os seus honorários como facilitador principal por dia, né? O quanto que você geralmente cobra por dia, tá? E o valor fixo da sua taxa de produção e organização. Caso você faça isso e tenha uma pessoa que vai facilitar, né, guiar seu anfitrião do seu retiro, e tenha uma outra pessoa que esteja produzindo, organizando, né? Ou seja, você está organizando e tem uma pessoa que vai ser o facilitador. Você coloca aqui todos os valores combinados e uma margem de lucro que você deseja de ter pelo retiro em geral, tá? Porque lembra que você pode ganhar tanto por lucro do retiro, quanto como facilitador, quanto uma taxa da sua produção e organização. Para você que está iniciando, é claro que, né, a gente não vai colocar, quero ganhar R$ 2.000 por dia. Tá tudo bem, pode até querer, né? Mas a gente tem que colocar o pé no chão e colocar preços conscientes, tá? Então eu coloquei aqui só de demonstração para vocês e a gente coloca aqui, calcular preço. E tcharam! Gente, olha só que perfeição, tá? Vocês viram que eu coloquei tudo muito por alto, né? Então é importante vocês colocarem os números certos. Mas ele te dá aqui um preço ideal por participante, o ponto de equilíbrio, que é quantos participantes você precisa ter para pagar o seu retiro, né? E ter pelo menos os seus honorários e a taxa de produção e o número de participantes ideal, tá? Então ele coloca aqui o mínimo, o ideal e o máximo, quanto que seria a receita, ou seja, o mínimo, 9 participantes, você tem uma receita de R$ 12.000. O ideal, de 20 pessoas, uma receita de R$ 18.000. O máximo, né, que é 30 pessoas, que de repente você consegue, você tem 30 vagas. Então, se você preencher todas,
você tem aqui R$ 23.000. Só que aí, com os custos, né, que ele já coloca aqui, ele fala quanto que é o seu lucro total e real, tá? E o preço ideal por pessoa. Ou seja, se você sabe que você vai conseguir, né, com as 30 pessoas, você pode cobrar um pouco mais barato. Porém, se você está iniciando, você acha que vai conseguir pelo menos ali um mínimo de pessoas, o ideal é como cobrar esse preço por pessoa aqui do mínimo. Caso, né, você cobre esse preço aqui, né, que cobre mesmo que 9 pessoas vá. E caso você consiga levar as 20 pessoas, ótimo, você vai ter um lucro muito maior, porém o seu risco vai ser menor de você talvez não conseguir é, pagar o projeto, tá? Então, o importante aqui é você entender como que você paga o projeto e como que você faz para ter lucro, né? E lembra que eu falei, gente, quanto mais organização, mais fácil é que você consiga realmente fazer o seu evento dar certo, ter sucesso. E ter sucesso é o quê? É você focar ali na transformação e também ter um lucro. Para quê? Para você fazer outros retiros, para você se dedicar no seu projeto, para você ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? E aqui ele te dá o detalhamento total dos custos, né, desse cenário ideal, ou seja, a quantidade dos custos fixos por participante, remuneração, enfim, quanto que é tudo isso daqui, tá? Aí, pessoal, é isso. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. E eu sei, várias pessoas vinham aqui me pedir ajuda para calcular, né, para precificar junto, e por isso que eu decidi colocar isso aqui para vocês. Eu acho que vai ajudar muito. Outra parte, gente, aqui, orçamento de alimentação. Outra coisa que o pessoal fala, meu Deus, como eu vou saber o quanto que cada pessoa vai comer, né? Eu não quero saber disso, eu quero ser facilitadora do retiro. Então, bora lá, como que faz isso? Vamos iniciar aqui o orçamento, né? Você coloca aqui então qual é o número de participantes, quantos dias vai ter, uma média de refeições por dia, a data de início e a data de final, tá? Isso é só para organização, porque aqui você coloca quais vão ser as refeições incluídas. Então você pode marcar aqui, ó, café da manhã, jantar, lanches noturnos, bebidas especiais, almoço, coffee breaks e bebidas básicas, tá? Então eu vou deixar marcado aqui um café da manhã, jantar, almoço e coffee breaks. Aqui você seleciona o estilo de alimentação, tá? Uma para sua organização, outra para a plataforma conseguir entender essa precificação, o quanto que vai ser, tá? Pode falar sim, Wilson, que aí é bom que a gente volta lá na parte da precificação. Ô, Nath, lembra daquele detalhe, lá, por exemplo, quando tem um retiro como formação, que é o meu caso? Tem um Sim. campo ali de inclusão? Como assim? Desculpa, não entendi. Fala para mim de novo. Eu não preciso, então, de um campo de inclusão de um novo custo, certo? Eu coloco, por exemplo, o valor da certificação num todo, como que eu faço? Aqui. Opa, eu parei de compartilhar? Não, cadê? Peraí, só um minutinho. Peraí que me fugiu a página. Will, já vou te mostrar aqui. Ah, voltei. Então, aqui no seu caso, né, de formação, você coloca aqui quais vão ser os custos, independente de qual tipo de retiro vai ser, você tem os custos fixos, ou seja, a certificação ela é um custo fixo, né? Se ela não varia mensalmente, você coloca ela como custo fixo. Tá? E aí você tem uma parte aqui que eu vou chegar para vocês, que aí você especifica exatamente o que que é. Então não importa se o retiro é de autoconhecimento, se é de formação, se é gastronômico, o do que é realmente o tema. É importante só você ter essa lista.
Por exemplo, se você tem que pagar alguma coisa toda vez que você faz o retiro por pessoa, aí você coloca dentro desses custos fixos. Aliás, quando é geral, como é por pessoa, por exemplo, você tem que colocar a certificação por pessoa e você coloca variável. Que aí você coloca variável de tanto por pessoa. Deu para entender, Will? Deu sim. Tem Ah, o custo fixo, que é o valor total da formação, e a variável, por exemplo, é um registro que eu ainda pago. Aí ela entra ali porque ela não pode faltar, ela tem que estar ali. ela está dentro dos seus custos, exatamente. Se ela não pode faltar, ela tem que estar dentro dos seus custos. Aí você só tem que ver, ela é fixa, se independente da quantidade de participantes, não muda, ela é fixa. Se ela é por participante, ela é variável. Ou seja, se você precisa dar uma certificação individual para cada pessoa, é isso. Aí você coloca como variável, porque ela vai variar pela quantidade de pessoas, tá? Obrigado, Nath. Nada. Então, aqui no orçamento, a gente voltando aqui para o orçamento, então, alimentar. Você escolhe aqui qual é o estilo de alimentação, né? Você pode escolher aqui se é vegetariana, se é em vegana, ovo-lacto, onívora, ayurvédica, crudívora, enfim. Você vê aqui ou coloca outro e escolhe qual que é, tá? Para que a ferramenta ela vai te dando uma ideia. Aqui você também já pode colocar as restrições alimentares, caso você já saiba, porque na verdade, quando você está criando o projeto, é bem provável que você ainda não tenha esses dados que você vai fazer junto com o seu formulário para entregar para as pessoas. Porém, se você já tiver uma ideia, você pode colocar aqui se precisa ser glúten livre, ou açúcar livre, ou soja livre. Ah, agora que eu vi que tá em inglês aqui, tá, gente? Depois eu vou trocar essa parte aqui, vou pedir para trocar para português. Lactose ou nut. Aí você coloca qual a porcentagem, né, de pessoas que têm essas restrições. Aqui você tem como escolher também a qualidade geral dos insumos, né? Ou se você vai fazer, por exemplo, um básico, intermediário, ou se vai ser premium, né? Luxo, lugar mais luxuoso, ou orgânica, tá? E aqui você pode colocar, incluir superalimentos, produtos locais, orgânicos. E aí você vai marcando conforme você puder também cobrar e pagar, porque tudo isso você vai cobrar do participante, né? Quanto mais especial a alimentação, vai encarecendo o seu retiro, porém ele vai criando muito mais valor, né? Mas aqui é para você ter consciência de onde você está hoje. Se você está iniciando, começa por uma comida básica, tá? E aí depois você vai vendo o que que você pode implementar, tá bom? Aqui você vê se você vai precisar de uma equipe de cozinha. Então você coloca aqui qual que é a diária do cozinheiro principal, quantos dias que vai ser, se ele vai precisar de hospedagem, né? Se de repente você não consiga dar hospedagem para ele no local do retiro, se ele vai ter algum tipo de transporte. Aqui você coloca se vai ter algum auxiliar de cozinha e a mesma coisa, quanto que é a diária, quantas diárias ele vai participar, se precisa de hospedagem, transporte, se vai ter nutricionista para criar o cardápio, tá? E aqui também a logística dos alimentos. Lembra que eu falei que às vezes a gente esquece, teve um retiro que eu esqueci completamente de colocar transporte. E aí ficou o pessoal indo de Uber para lá e para cá para fazer compra de algumas coisas que foi comprar no mercado e aí faltou, foi e voltou. E esse valor não foi para o orçamento e acabou fazendo uma boa diferença, tá? Então aqui você coloca, se você quiser, essa aqui distância da onde que é o mercado, por exemplo, ou da onde que você vai pegar os produtos orgânicos, a feira, né? Isso daqui é caso você tenha o seu carro próprio e você queira calcular mais ou menos a gasolina, tá? E se tiver algum custo de armazenamento adicional, né? Caso seja uma comida especial que precisa de refrigeração, alguma coisa do tipo, tá? Se não, se é mais básico, não precisa preencher isso.
E aqui também, se de repente você vai precisar de algum custo adicional, vou alugar aqui um fogão industrial, alguma coisa diferente, tá? Se não, você também coloca aqui tudo zero, caso não for o que você precise, tá? Aqui o custo de descartáveis, custo de utensílios, tudo se você precisar. E aí você coloca aqui calcular orçamento. E, de novo, tcharam! Você tem aqui então o seu orçamento, né? Quanto que fica o total, quanto que ficou isso, custo por participante, por exemplo, levando em conta que são 15 participantes, porque eu marquei isso lá nessa opção. Qual é o valor dos insumos, da logística, equipe de cozinha e equipamentos adicionais, tudo separado, tá? E aí ele fica aqui. E aí é importante ele vai salvando, gente, mas é importante vocês, né, ir colocando isso, organizando o projeto de vocês, porque aqui ele vai dar um novo cálculo. Se você coloca um novo cálculo aqui, ele zera esse cálculo que ele já fez antes, tá? Agora voltando lá, então, ferramentas. O próximo é custos e lucratividade, tá? Então eu coloquei aqui primeiro, né, essa ordem aqui das organizações, porque eu sei que essa é a parte um pouco mais desafiadora para vocês, tá? Aqui, e aí depois a gente vai passando para outras partes que são um pouco mais tranquilas. Mas aqui você tem todo o seu painel de controle financeiro, tá? Então aqui você coloca todas as informações que você quiser, coloca qual vai ser o valor por participante, né? E aqui ele vai te dando um resumo financeiro, né? Da receita total prevista, de quais são todos os custos totais, qual é o lucro previstos, o ponto de equilíbrio. E aqui, conforme você for preenchendo, ele vai te dando o gráfico de comparação. E aqui ele vai falando pouco a pouco, né? Que você pode colocar os custos fixos, também o custo de equipe, alimentação, e ele vai te dando aqui uma análise, o fluxo de caixa também, tá? Onde você pode colocar aqui, controlar as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, né? Porque você sabe que você começou o retiro, então você vai e começa a comprar um material aqui, uma vela, um incenso, ou você paga já 20% ou 50% para a reserva da casa. Aí tudo que já for saindo do seu projeto, você vai colocando aqui quais são os valores de saída. Assim como você vai começar a ter as suas inscrições, você coloca aqui a entrada, dia tal, o nome da pessoa, coloca aqui, né? Você coloca se é entrada ou se é saída e qual foi o valor, tá? Onde você vai lançando aqui, ele vai te dando um resumo do seu fluxo de caixa. Então, isso tudo é só para vocês se organizarem, tá, gente? Não é nada difícil que vocês têm que pensar e tal. É só para você, cada gasto que tiver, computa aqui, assim como cada entrada que tiver também, você computa aqui. E aí ele vai colocando, vai fazendo aqui a comparação da performance financeira dos diferentes retiros que você tiver. Lembra que lá no início você vai criando os seus retiros, e depois ele vai ficar com vários retiros, e aí você vai conseguir comparar um com o outro. Falar, olha, o retiro de janeiro, né, deu tal lucro, o de março não deu tanto. E aí você vai comparando isso para você ter uma organização anual também. Aqui é fornecedores e parceiros. Aqui é só para você se organizar, gente. Aqui você vai colocar todas as pessoas que vão trabalhar com você para você ter tudo numa mesma plataforma. Então você vem aqui e coloca novo fornecedor. Por exemplo, ah, Gustavo. Aí você coloca aqui, né, qual que é o contato, o e-mail, o telefone e ele faz distribuição de cogumelos. Cogumelos shiitake. Pronto. Por quê? No meu próximo retiro,
eu já vou saber exatamente onde que eu vou vir aqui para saber desse colaborador, desse fornecedor, qual que é o telefone, qual que é o e-mail, quanto tempo antes eu preciso pedir os cogumelos para chegar. E aqui, se tiver algum link, né? Por exemplo, a pessoa tiver um site, alguma coisa do tipo, o orçamento, né, que ele te passou, qual a data do orçamento que ele te falou, para você ir gravando. Porque aí, de uma próxima que você peça para ele também, você já vai saber exatamente quanto que custa. E se tiver qualquer tipo de aumento, né, quando você falar com ele, você vai falar: Nossa, então aumentou o cogumelo, ou você não consegue me dar um desconto, né? Você consegue ter essas, informações todas aqui no mesmo lugar. E aqui você também consegue comparar orçamentos. Por exemplo, se você colocar duas pessoas que vendam cogumelos e elas te deram um orçamento, você vai vir aqui em comparar orçamentos e vai aparecer aqui, né? Você coloca os detalhes aqui. Olha, o Gustavo me cobrou tanto por shiitake, tanto por shimeji, e o Paulo me cobrou tanto por cada um. E ele vai te mostrar uma recomendação qual que é, o mais barato, qual que é melhor, qual que tem uma melhor qualidade, tá? Bom, aqui em cronograma de produção de conteúdo, eu fiz para o Instagram, gente. Então aqui é para facilitar a vida de vocês na hora das postagens, tá? Então aqui você tem os posts, a configuração do calendário, uma análise que ele tem a partir de quando você começa a ter engajamento, alcance, conversão dos seus posts, né? Que em breve vai ser implementado. Lembrando, né, que vocês estão vendo em primeira mão esse aplicativo, né? Ou seja, ele ainda está em versão beta, a gente está aprimorando aqui ele para cada vez estar melhor para vocês. E os recursos especiais que também vai estar em breve, né? Que vão ser ferramentas para criação de carrosséis, sugestão de hashtags e mais. Opa, deu um eco aqui. Então, vamos por aqui que você vai criar um novo post. Isso daqui é para você se organizar, tá, gente? Que aqui ele ainda não é conectado direto com a ferramenta. Porém, você vai colocar aqui, por exemplo, que no dia 28 de maio, você vai fazer um post feed com o tema autoconhecimento para mulheres grávidas. Dando um exemplo, tá, gente? E aí você coloca aqui, opa, qual que é a fase do método, né? Do que você está querendo trazer, né? E você coloca aqui qual que vai ser o texto, a legenda, quais vão ser as hashtags, qual vai ser o call to action, os links e as referências. Isso tudo é só para você organizar. E aí, quando você salvar aqui, opa, é porque eu não coloquei, né? A gente precisa ter preenchido aqui algumas coisas. Espera aí. Oxi. Ah, tá. Acho que o horário. Tem alguma coisa que eu não preenchi. Agora foi. É que ele queria saber o horário também. Então, quando você tiver lá, eu não sei o que que eu vou postar, você está aqui organizado já. Você sabe que no dia 28 você vai postar qual é o tema, você sabe qual que é o calendário que você precisa usar para produzir, tá? Então, aqui você só sabe o que que você precisa fazer. E aqui você gera um novo calendário, né? Por exemplo, retiro de junho. Ok. E aí você criou então o retiro de junho, e aí você vem fazendo os posts para esse retiro em específico. Se você quiser ir para sua conta geral, você vem aqui, ó. Aí você vai colocando separado quais são os calendários e do que você vai falar. Só que aqui, gente, é só para organizar, mas a gente vai chegar na parte em que eu ajudo realmente, eu não, né? A ferramenta ajuda vocês a criar essa parte de postagens também. Pronto, ó.
Mais uma coisa aqui, então, é estratégia de marketing, tá? Aqui você planeja a sua divulgação, cria conteúdo e define sua comunicação. Peraí, deixa eu ver que eu acho que tá rolando umas perguntas aqui, né? Não apareceu para mim. Peraí, gente, que se eu não ver uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, legal, gente. Ana Rô vai estar em São Paulo em outubro, se disponibilizando para facilitar a breathwork. Aline, tem função de extrair em PDF antes do novo cálculo? Eu vou dar uma olhada nisso, Aline, que a gente estava colocando sim. Se não, eu vou pedir para o pessoal adicionar, tá? Sugestões de criação, Dani, vai ter sim. Vou mostrar para vocês que já já está chegando nessa parte que vai ajudar realmente vocês a fazerem. Então vamos lá. Ó, essa parte aqui é para vocês calcularem o quanto que vocês vão gastar no tráfego, porque eu sei que essa também, né, é um desafio de qual é a porcentagem. Então é isso, vocês vão falando aqui, já sabe quanto que vai ser o valor do ingresso individual, né? Você já fez já os seus cálculos de precificação, o número de vagas disponíveis, se a meta de ocupação, né, qual que vai ser a porcentagem. 100%, 50%, início e fim da campanha de captação, tá? E aí ele vai te falando, exatamente aqui qual que é o valor por participante para você conseguir. Claro que, gente, lembrando, esse é um valor estimado, tá? Porque as métricas do tráfego, eles vão variando. Porém, ele te dá aqui uma meta de quanto que vai ser o valor por participante. Ou seja, para você fechar um participante aqui, né, o valor do ingresso e tal, ele fica R$ 250. Então, total para a meta de quantas vagas eu coloquei aqui, ele fala um valor total de orçamento de marketing. Então, gente, isso aqui tudo vocês vão ajustando, tá? Aqui você fala se você vai investir 100% no Meta, tá? O Meta é Instagram e Facebook. Ou se vai ser 100% no Google, o Google é o Google mesmo, que você digita lá na ferramenta de busca, né? Ou o YouTube, ele também é do Google. E aqui, se você vai fazer 70% um, 30% do outro, 50-50, e aí você vai variando e ele vai variando aqui a quantidade dos custos também. E aí ele fala aqui a estrutura da campanha, né, que você precisa fazer, o quanto que você gasta. E as métricas ideais, tá? Porque essa é uma questão também da gente, de vocês saberem ler as métricas, que aparece aquele monte de métrica, um monte de coisa. Não é para vocês se assustarem. E aqui ele fala mais ou menos quais são as premissas, né? O que que significa cada taxa e qual que é saudável, para vocês entenderem, olharem lá a campanha de vocês e vocês verem qual que é o CTR ideal, por exemplo, o clique ideal, o cenário ideal aqui, vocês saberem se já está saudável, tá? Então aqui ele fala tudo para vocês. E aqui ainda dá algumas recomendações de otimização também, né? Falando em palavra-chave, qual é a métrica que deve ser acompanhada, tá? Ele te fala tudo aqui, gente, para realmente facilitar a vida de vocês no tráfego. Agora, aqui em copywriting é que ele vai te ajudar a fazer textos, tá? Aqui você escolhe se você quer texto para anúncio, descrição para página de vendas, um e-mail de nutrição, né, das suas leads. Leads aqui no caso são as pessoas que vão se inscrevendo ou vão demonstrando interesse na participação do retiro. Ou se você quer post para rede social ou falar de uma história de transformação. Então, vou colocar aqui, por exemplo, post para rede social, tá? E aqui você explica um pouco sobre, né? Então, vou dar aquele mesmo exemplo. Façam um post para o feed com o tema autoconhecimento para mulheres grávidas.
E você vai aqui, gerar texto. E, tcharam, né? Ele fala aqui, por exemplo, vamos ver como ficou. Peraí. Buscando. Ele falou exatamente o que que é, tá, gente? A gente vai também sempre melhorando. Ó, aqui você consegue copiar, né, o texto. Ele fala buscando, enfim, isso daqui não falou. Mas desconecte-se do caos e reconecte-se com a sua essência. Preparamos uma programação especial com foco para autoconhecimento para mulheres grávidas, para te proporcionar momentos inesquecíveis de descoberta e alegria. Gente, é claro que vocês vão também editando, falando aqui para ele, olha, não foi isso que eu queria, né? E você vai melhorando. Mas ele vai te dando mais ou menos o que que você precisa fazer na sua estrutura, que é o que te espera, né? Aí o destaque um do retiro, destaque 2, destaque 3, e ele te dá aqui ideias. A página de vendas, a mesma coisa. Você vai falar aqui qual que é o tema do retiro. Vamos lá, despertar de uma nova era. Aliás, vou botar despertar do terapeuta. Terapeuta, público-alvo, terapeutas e facilitadores. A transformação prometida, ó, Wilson, é mais ou menos como a sua, nesse caso aqui do despertar do terapeuta, que é para novos, formação para produtores de retiros. Tá? E aí você gera então o conteúdo e aí ele te fala qual que é a estrutura da sua página de vendas, gente. A página de vendas é aquela que você coloca, lembra que eu falei que é a landing page, onde você fala sobre o seu retiro. Então ele fala aqui que de primeira você precisa ter o título impactante e a promessa, né? Então ele te dá aqui uma ideia do que seria. Problemas que o seu retiro resolve, né? Então, ó, você, terapeutas e facilitadores, muitas vezes se sentem. Aí ele fala: qual que é o problema comum? Exemplo, sobrecarregado pela rotina, desconectado de si mesmo, ou buscando um novo sentido. Ele me dá algumas opções, porém, ele está falando aqui qual que é a estrutura da página, né? Que ela sempre deve seguir aqui, ó, título impactante promessa. Problema que seu retiro resolve, apresentação da solução do seu retiro, ou seja, quais são as terapias, né? O que que realmente traz isso de benefício, os detalhes do retiro, como local, data, programação, para quem é o retiro, depoimentos e prova social, caso você já tenha feito mais de um retiro sobre o facilitador, ou seja, quem está criando, quem está organizando, quem é cada terapeuta, né? E ele também te dá uma ideia aqui, do texto que você pode usar. E no final, oferta e preço, né? E bônus, se tiver, e uma chamada para ação, claro, garantia, se for aplicável também, e perguntas frequentes, que vocês vão percebendo que as pessoas vão tendo as mesmas perguntas, então a gente já facilita um pouco o nosso tempo, né, falando sobre essas perguntas que as pessoas geralmente já fazem. Então ele dá aqui toda a estrutura para você, tá? E você pode ir gerando outros conteúdos. Aqui, gente, a mesma coisa, script de vendas. Deixa eu subir aqui. Aqui ele vai gerar um script de conversa para vocês no WhatsApp. Então, a mesma coisa, tá? Você descreve aqui qual que vai ser o retiro, qual que é o público-alvo. Isso ele pergunta várias vezes, porque você vai ter vários retiros ou pode ter mais de um projeto. Então, por isso que aqui ele não seleciona exatamente qual que é o projeto. Então, você precisa colocar aqui, tá? E vamos falar mais ou menos de novo. Vamos falar, ó, despertar do terapeuta, terapeutas, vou só dificuldade em vender, solução, transformação, formação, aprender a criar retiros e uma chamada para a ação final.
Tá, até deixei um exemplo aqui. Gostaria de garantir sua vaga ou que eu te envie mais detalhes? Se ele bota aqui, ó, gerar script para o WhatsApp. E aqui ele já gerou, gente, na mesma estrutura que eu falei para vocês lá, tá? Primeiro, saudação inicial, você gerar uma conexão com a pessoa, tá? Então ele fala aqui, né? Oi, como que você tá hoje, né? Eu vi que você se interessou pela nossa proposta. Aí depois sondagem, né? Entender com a pessoa. Então, para entender melhor, como que a gente pode te ajudar? Você poderia me contar um pouco sobre o que que te atraiu no retiro? O que que você busca nesse momento? Depois, apresentação da solução, né, os benefícios do retiro, abordar as objeções que a pessoa tiver, né, os detalhes do investimento e próximos passos para fechamento da vaga, tá? E a mesma coisa, algumas dicas extras para o WhatsApp, ele deixa aqui para vocês, usar emojis, enviar áudios curtos para explicar pontos mais complexos, usar recursos visuais, seja ágil, né, rápido nas respostas. E ele vai te dando aqui todas as dicas, tá? Então aqui você pode também desenvolver, se você quiser, sozinho, né, o seu script baseado aqui no seu roteiro. E aqui você mesma escreve o que que você acha interessante para sua criação. E aqui é a parte que a plataforma gera para você. Pessoal, tá ficando claro? Vocês estão gostando? Me conta aí, enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. Ah, legal. Que bom, pessoal. Vão me contando se vocês estão gostando mesmo, se está faltando alguma coisa, que é isso. Depois eu vou anotando, ó. Vou até colocar aqui, salvar em PDF, né, que a Aline falou. Salvar em PDF. Ah, e vocês vão conseguir ter acesso tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, ou seja, você pode criar tudo pelo computador, se tiver mais facilidade, mas em algum momento, se você quiser, né, tá na rua ou precisa fazer alguma coisa, é mais rápido, é só você acessar o seu celular, que ele é do mesmo formato, tá? Dá até medo, Wilson. Isso aí, gente. Que bom que vocês estão gostando. Ó, aqui tem a parte. Dani, tô amando. Acho que você foi detectando todas as nossas dificuldades. Opa, sumiu aqui. E trazendo as soluções com a plataforma. Legal, Dani. Que bom que você foi sentindo isso, porque foi mais ou menos isso. Legal, Helga. Foi mais ou menos isso, né, gente? Esse tempo todo que eu venho mentorando vocês, eu venho percebendo as dificuldades e fui trazendo aqui também nessa minha outra parte que eu amo, né? Que eu amo retiros, mas ao mesmo tempo eu amo tecnologia. Então a gente vai criando aqui o conforme a gente vai vendo como a gente pode facilitar a vida. Então fico muito feliz, gente, que realmente vocês estejam gostando e eu quero logo é que vocês entrem na plataforma para começar a fazer mesmo, porque eu tenho certeza que enquanto vocês estiverem fazendo, né, vocês vão me dizer se está faltando alguma coisa, né? Ou que tipo, se teve qualquer coisa que vocês quiserem incrementar, tá bom? É isso mesmo, Dani. Só usando para ver se falta alguma coisa. E é isso que eu quero que vocês me ajudem, tá? Por isso que eu pedi para algumas pessoas estarem ao vivo aqui, que logo eu vou contar então para vocês, porque vocês é que vão serem os primeiros a experimentar e ter a oportunidade de participar na construção desse projeto, tá? Lembrei se está nas duas moedas, reais e euros. Ah, boa, Cristiana. Eu acho que só está em real, mas eu vou pedir para colocar aqui dólar, euro e real também, tá? Peraí, colocar em euro.
Sim, é isso, gente. Às vezes é tanta coisa, né, que vai fugindo aqui da mente de vocês, então por isso que eu preciso desse feedback de vocês. Com certeza eu vou colocar aqui euro também, Cristiana, gratidão. José Paulo, muito bom, tudo bem organizado, com processo definido, gratidão. Maravilha. Então vamos seguindo, que falta mais um pouquinho aqui. Ó, aqui também tem listas de materiais, né? Então você gerencia aqui tudo que você precisa para o seu retiro. Aí você coloca aqui também nome do item. Dá um exemplo aqui, tá, gente? Caixa de incenso. Aí você coloca aqui qual a quantidade. Vamos botar aqui bastante, que eu amo incenso. Então a gente já coloca aqui em quantos. E aí você coloca qual que é a categoria, né? Se é papelaria, se são equipamentos, se é para decoração, kit para participantes, tá? Aqui no caso eu vou colocar materiais para atividades, tá? Vou associar qual é o retiro, porque aqui ele mostra, né, aquela lista de retiros que a gente já criou. Onde comprar? Colocar aqui que vai ser no Mercado Livre. Quem que vai ser responsável para comprar? Vou botar eu mesma por enquanto. Aí qual que é o prazo até quando que eu posso comprar? Um custo estimado de quanto? E aqui eu coloco se está pendente ainda ou se já foi adquirido, tá? E aí aqui eu posso colocar, procurar uma marca específica. Por quê, gente? Se vocês em algum momento, eu sei que agora nem todo mundo tem pessoas ajudando vocês, mas se em algum momento vocês tiverem alguém da família ou forem contratar alguém para ajudar vocês, ou tiverem uma parceria para procurar isso, né, para ajudar vocês, aí vocês já têm isso tudo organizado aqui, você só pede para a pessoa acessar aqui a plataforma, né? Ou você acessa para mostrar para a pessoa o que que precisa fazer, tá? Aí você salva item e deu erro, não sei por quê. Oxi, peraí, deixa eu ver o que que. Enfim, gente, aqui deu erro, já vou até colocar aqui já. Coisas da tecnologia que a gente vai vendo na prática. Lista de materiais. Por que que ele não está salvando aqui? Eu vou botar cancelar, mas a gente já vai ver isso, porque aqui também ele vai te dando um custo total estimado de quanto que você precisa, né, dos materiais que você precisa ali para as vivências, papelaria, né, o que você precisa ali. Então, continuando aqui, ó, divisão de tarefas. E aí você vai, por exemplo, quando você vai começar a criar um retiro, lembra que eu falo daquele prazo de 2 meses, né? Mas eu coloquei aqui 3 meses antes, né? Que eu sei que algumas pessoas gostam de se organizar um pouquinho antes. E aí você vai colocando aqui toda a gestão de tarefas do seu retiro, tá? Então você vê aqui 3 meses antes, você fala, criar o retiro. Opa, aqui também tem que mudar. E aí você coloca qual que é o retiro, qual que é a descrição, o responsável, o prazo para isso, né? O status, se está em andamento, se está concluído, e a prioridade, se é baixa, média ou alto, e você salva a tarefa, tá? E a tarefa, opa, ele vai aparecendo aqui, só que eu marquei aqui no dia errado, então ele botou durante o retiro, porque se eu falei que o retiro ia acontecer já logo, né? Eu fui colocar em 3 meses antes, mas ele é mais esperto, ele sabe que se falta menos tempo, já está durante o retiro. E aqui você vai falando, então, cada atividade do que você precisa fazer. 3 meses antes eu preciso criar ele. 2 meses antes eu já começo a fazer parcerias, a procurar o local, né? Um mês antes tem que começar a divulgar, a vender, enfim, 2 semanas antes vou começar a falar com todos os participantes já confirmados. Uma semana antes, aí você vai colocando aqui, tá, gente? Tudo que você acha que precisa fazer.
que aí fica muito mais fácil depois de você ver isso numa tela só para você se organizar. Deixa eu ver aqui que teve mais uma. Não conheço se há outras, mas acho incrível e parece ser algo muito inovador e ajustado às necessidades reais. Pois é, gente, está inovando aqui, Cris. Pode incluir um link que pudesse ficar registrado os questionários de feedback ou de inscrição. Agora vou lembrando, não tenho ideia porque percebo muito dessa parte de informática, mas ficava tudo muito num local, mas assim já está muito tipo um Trello. Ah, tem novidade, tem aqui tipo um Trello também, quer ver? Aqui no cronograma do retiro, gente, eu coloquei, né, para vocês, ó, você tem como adicionar a data, por exemplo, a gente está aqui dia 27, né, ó, já adicionou aqui uma nova data, vou botar aqui 28. E aí você aqui na hora da criação do cronograma do retiro, né? Você sabe que tem manhã, tarde e noite. E aqui eu já dei uma biblioteca de atividades, que são só algumas atividades mais básicas, tá? Mas você consegue colocar aqui em adicionar uma atividade e escrever qual que vai ser a atividade, né? Por exemplo, cerimônia de cacau, 3 horas. Responsável, quem vai ser o facilitador? É, vou botar facilitador X. E uma descrição, né? Ah, a pessoa vai chegar tal horário no retiro. Aí você bota tudo aqui que foi agendado com a pessoa. E aí você coloca salvar atividade, tá? E aí, se por acaso, dentro dessa biblioteca aqui de atividades já tenha o que você precisa, você só arrasta, ó, tipo um Trello. Ah, vai ser um workshop temático, eu vou arrastar ele para cá. Aí ele foi, ó, uma atividade adicionada. E aí você vem aqui em editar e você fala o qual que é o workshop, né? Por exemplo, workshop, vou até tirar isso aqui. Workshop de aromaterapia. Salvar atividade. Pronto, ó. E assim você vai montando todo o seu cronograma do retiro. Então, eu coloquei aqui algumas ideias, tá? Mas é isso. Vocês podem criar, então, a de vocês aqui também, super personalizada. Esse eu fiz mais estilo Trello, mas eu acho que aquele outro também dá para ser tipo Trello, né, gente? Se divisão de tarefas. E por final, gente, o debriefing, que é o quê? A análise do retiro. Lembra que no destino, que é o quinto D, a gente fala o quê? Que é para produzir o retiro, né? Pegar os feedbacks, os depoimentos e entender como que você vai fazer o próximo, né? Então você seleciona aqui qual que é o retiro que você quer fazer a avaliação, tá? E aí você fala aqui, feedback. Ah, eu tive uma avaliação aqui de 5 pessoas, né? NPS, ele fala tipo de 0 a 10, quanto que seria essa nota para o retiro. Aí aqui você fala quais foram os destaques dos depoimentos, né? Ah, as pessoas falaram muito sobre tal atividade, né? Gostaram muito. Aqui você fala um pouco das histórias de transformação, né? Você fala. Aqui é um resumo seu. Por mais que você tenha ali os prints, de repente os vídeos das pessoas falando, é muito importante, gente, que vocês tirem esse momento pós-retiro para vocês sentirem e avaliarem. Peraí, o que que foi que realmente as pessoas falaram mais nesses depoimentos? Quais que foram as histórias de transformação? E você ir lembrando e escrevendo essa história, para você cada vez ir se aprimorando nessa arte de criar retiros, né? Porque é uma arte você fazer toda essa criação, tá? E aqui você fala como que foi o financeiro, né? Qual que foi a receita total, os custos, né? Quantas pessoas realmente tiveram e quais foram também as lições aprendidas no financeiro. Por exemplo, lembra que eu falei? Ah, esqueci.
de colocar o valor do transporte. E isso causou uma diferença no orçamento. Isso é para você aprender também com seus erros. Você vai entendendo, ah, eu errei aqui. Ou não só o erro, tá, gente? Porque aqui você também, você registra o seu erro, ou você fala, olha, acertei muito nisso. Então eu preciso repetir isso para os próximos retiros, tá? Aqui é a medida de impacto, né? Você resume, então quais foram os objetivos do retiro alcançados, pontos fortes, as oportunidades de melhoria e como que vai ser a sua continuidade, né? Quais vão ser os próximos passos com os participantes, ideias para as próximas edições, porque conforme vocês vão fazendo, cada vez vai tendo mais ideia. Inclusive, sabe da onde saem as melhores ideias, gente? Dos próprios participantes. É incrível, porque as pessoas, quando a gente começa a escutar o que que o nosso público realmente quer. Aí vem as ideias. Porque as pessoas ficam do nada, elas mesmas falam: Ah, Nath, você podia fazer tal coisa, e vai acontecer isso com vocês. Acontece isso no retiro. Então, só que aqui, a memória, né, a gente vai criando outras coisas, e é muito importante registrar. Porque às vezes a gente esquece, e aí você vai abrir lá o seu organizador. E aí o seu organizador está pronto para você ver quais foram suas ideias e lembrar como que você pode usar isso para quando você for organizar o seu novo retiro, tá? E aqui melhorias a implementar. Aí você consegue salvar aqui o seu plano de continuidade, né? E pode ir fazendo isso depois de cada registro, tá? E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso, ó, a gente bota aqui no início, aí depois de fazer tudo aquilo, a gente vem aqui ver o que que precisa checar, né? Aqui, o que que já foi feito dentro do processo. E aí é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Nath, Oi, eu fiz uma pergunta, mas acho que você não viu. cadê? Ele consegue é, ajudar na criação da estratégia, por exemplo, do Instagram, por exemplo. Quando eu jogo na inteligência artificial, pô, não sei o que eu vou fazer. Ah, então vamos fazer. A inteligência artificial me responde. Semana um, coloca feed, carrossel, story. Ela mesmo vai criando ali, né? De acordo com o que eu alimentei. Existe essa opção dessa estratégia, digamos, de comunicação no Insta? Na estratégia, que veio, deixa eu abrir aqui até de novo, peraí. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. É, não, mas é importante você ver também, porque até a gente aqui está em testes, né? Eu estou criando aqui os projetos também, então é importante ver isso sim. Ó, aqui tem no marketing e divulgação, na parte do copywriting, você consegue ir conversando com ele aqui, tá? Ou seja, texto para anúncio, descrição, o e-mail, aqui ele cria o texto para você. Só que para ele te Tá. dar ideias, deixa eu até reformula de novo para mim, Dani. Porque, por exemplo, eu sei um pouco de comunicação, mas não sei, não domino a comunicação digital. Então, eu Aham. fui aprendendo com a inteligência artificial como o Instagram funciona em termos de engajamento, né? Uhum. Então, eu ficava assim na dúvida, pô, mas eu coloco um feed, eu coloco um story, eu coloco o que é Uhum. melhor. Então, a inteligência artificial vinha sugerindo para mim, olha, Dani, o ideal para você é semana um, é, posta um feed sobre isso, um story sobre aquilo, dá para fazer um story complementando o feed, o carrossel vai te trazer, você coloca, faz um Reels que traz engajamento. Enfim, tinha uma inteligência, né, ali da inteligência artificial trazendo essa estratégia que eu não domino. Tudo bem, à medida que eu ia entendendo ali, eu mesmo ia questionando o que a inteligência artificial ia me trazendo. Eu via o Uhum. que era melhor para mim. E ela ia me dando alguns textos também, que eu também mexia, às vezes.
É, mas acabava me ajudando porque você fica assim, "Ai, gente, mas eu faço um feed? Mas eu faço o quê? Mas eu falo, então eu faço um Reels falando, ou eu faço um story, mas esse story eu tenho que fazer junto com o feed, ou eu posso aproveitar o feed junto com o story. Então eu ia usando a inteligência artificial para isso. Eu não sei se de alguma forma a plataforma tem como. Nem que seja um básico de estrutura de estratégia, sabe? Em relação a Maravilha. até ajudar em engajamento, que eu digo. Sim, maravilha, Dani. Não, eu também uso bastante inteligência artificial para me ajudar a ter ideias, né? Inclusive a colocar essas ideias em prática, igual esse aplicativo. E ali no aplicativo em si, ele fala para você criar o calendário, ele te ajuda a criar o texto, mas eu entendi o que você quis dizer, que é ajudar a criar essa estratégia, né? De quantos feeds, de quantos stories, do que precisa Isso. postar. Porque, E por isso, exemplo, desculpa, fala. não, só para complementar, isso realmente ainda não tá, não tem exatamente como você falou, mas já anotei aqui também que a gente vai implementar. É, porque quando você falou que, por exemplo, a gente vai escrevendo o que a gente fez, né? Ah, postei um feed dia tal, não é isso que tem aí? Sim. Postei um Aham. feed, postei um story, porque de repente, em cima do que eu já fiz, a inteligência pode me trazer do tipo, olha, Dani, na semana um você postou feed, story e Reels. Então, hoje, essa semana 2, sei lá, você pode ir por esse caminho aqui. Não sei Uhum. se isso é possível. Quer dizer, é possível dentro da inteligência artificial, mas dentro do aplicativo eu não sei se dá para fazer. Sim, é possível sim, Dani, porque aqui a gente conecta as inteligências artificiais, né? Então aqui a É, gente tem. Então eu vou colocar aqui dentro desse cronograma de produção de conteúdo mesmo, essa ideia de produção de criar estratégia mesmo para o Insta, né? Então aqui eu. estratégia de comunicação, eu acho, Ma- pro Hã? Insta. Estratégia de comunicação para o Insta. Ah, estratégia de comunicação. Maravilha. Vou colocar aqui dentro dessa parte de cronograma de produção de conteúdo. Valeu demais. É isso, gente. É a comunidade criando junto. Adoro. E aí, quem mais? Gostaria de fazer pedidos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que sentiu que ficou faltando? Quero saber quando a gente Paula, vai poder usar. hã? Quero saber quando a gente vai começar a testar. Então, Jai, José Paulo, tá, deixa eu anotar aqui que eu quero anotar o nome de todo mundo que está aqui agora, porque vocês vão receber, gente, um acesso especial, porque como vocês estão aqui nessa reunião comigo, no meio da tarde, estudando, produzindo, fazendo a coisa acontecer, eu vou dar um presente para vocês, porque, sim, é claro que essa ferramenta ela foi criada para ajudar vocês e é exclusiva para alunos. Só que eu tenho alunos assim em diversas partes, né, do curso. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar de presente para alguns alunos e outros, em algum momento, eu vou cobrar uma mensalidade, né, para ajudar também a coisa a acontecer, porque a gente tem vários custos, né, para a criação da coisa, né? Então, só que para vocês, gente, por estarem aqui comigo hoje, vocês vão ganhar 6 meses de acesso gratuito dentro da plataforma. Tá bom para vocês? Gostaram? Maravilha! Eu só vou anotar quem é que está aqui agora. E se vocês puderem, aliás, pessoal, gente, vai me passando, coloca o e-mail de vocês aqui no chat que eu vou copiando aqui e eu vou dar acesso, vou dar o site para vocês, que aí vocês vão lá e vão poder criar o login especial de vocês, tá? Isso aí, depois de 6 meses, já começa a ter um custo, tá? Que também vai ser uma mensalidade bem em conta, Wilson. A gente ainda está criando, na verdade, não tem o valor exato, né? Que ele está aí em momento de criação, de testes também, mas eu aviso direitinho para vocês. Parabéns. Pode.
Pode falar. E aí? Deixa eu pegando aqui os. Não, muito bom, Nath, porque é uma dificuldade tremenda que a gente tem de tirar do papel, né, colocar o projeto em ação. E quando a gente tem aí um passo a passo e lá dar check, isso aí ficou bem mais completo do que o checklist que tinha lá dos 20 passos, né? Agora ficou bem mais amplo. Top. Sim, não, e cada vez vai ficando mais completo, porque a gente vai tendo, vendo outras dificuldades, vai tendo outras ideias, né? Então, peraí, tô anotando aqui os e-mails, gente, vai passando os e-mails aí. Já tá no Guarujá, Will? Ele não passou o endereço, né? Tô, tô no Guaíba, vou ali buscar uma bicicleta para me locomover aqui, porque senão o pé não aguenta. Maravilha. Já coloca o seu e-mail aqui, ó, e a galera da produção tá me falando que você não mandou seu endereço aqui para receber lá o presente que você teve da sua turma. É verdade, eu vou mandar hoje para ela, mas eu vou mandar o da minha mãe, que é aí em São Paulo. Aí, como eu vou visitar ela no final de semana já, aí eu já pego. Não, não pego agora, mas eu pego depois, enquanto fica lá na casa dela. Mais fácil do que mandar para cá, né? Ah, maravilha. Tu que sabe. Se quiser mandar para aí, também tá tudo certo. Tá, vamos ver como é. Massa, Will. Gente, eu tô pegando aqui todos os e-mails. Deixa eu ver se foi todo mundo. Opa. Vou passar aqui só rapidinho, então. Helga, Kelly, José Paulo, Lucimari, Klinger, Ana Rô, Aline, Dani, Wilson, Cristiana. Faltou alguém, gente? Alguém sentiu sua falta aqui no aplicativo? Que bom, Klinger, que você gostou. Estamos todos no curso. Quer ver? Peraí, no curso. Alguma coisa vamos partilhando, dando feedback. Isso! Maravilha, Cristiana. Pode ir dando feedback lá na comunidade, que vai ser muito bom para movimentar lá também. Ótimo. Já anotei aqui então. Qual a melhor forma de dar o feedback da plataforma? Pode ser ou pelo meu WhatsApp, ou aqui, né? Toda terça a gente tem as reuniões, você pode trazer, mas lá na comunidade é legal também trazer, porque aí movimenta e acaba inspirando as pessoas a quererem compartilhar também, tá? E vou compartilhar aqui com vocês o link. Política consultiva pode contar com mais. Ah, é. E se vocês se sentirem às vezes desconfortáveis de falar de algum tipo de crítica, alguma coisa, gente, a gente aceita tudo, tá? Que é assim que a gente melhora. Mas se vocês quiserem não falar direto comigo, vocês podem mandar para a Maitê, tá? Que é do nosso suporte. Aí tem o WhatsApp da Maitê, e aí lá vocês podem, né, abrir o coração com ela, tá? Que aí ela deixa um pouco mais macio quando chegar para mim para eu não chorar. Mentira. Ah, tem aqui o e-mail do Hugo também. Tem o i na frente, Hugo. Aí esse Hugo, né? .com, tá. Então, maravilha, pessoal. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, Cristiana, que legal que você não sabia. Toda terça-feira, 15h15, tem os encontros aqui exclusivos dos alunos. E toda terça, às 17h17, tem uma live aberta, se quiser convidar outros amigos para participar também. Inclusive, hoje, às 17h17, eu vou falar sobre como criar conteúdo para o Instagram, para redes sociais, usando as inteligências artificiais, tá bom? Então, vocês estão convidados também. E peraí, cadê que agora eu perdi? Aqui. Quiser colar. Ah, tá, vou colar. Ó, aqui, gente, vocês já podem acessar o aplicativo, tá? Eu vou mandar também para e-mail para todo mundo que me passou o e-mail aqui, mas vocês já estão liberados para fazer o seu login. Aí vocês só fazem o login. E ele não está fazendo a confirmação por e-mail, tá? Que a gente está fazendo aqui dentro da equipe mesmo.
Então, como vocês já estão autorizados, é só realmente fazer lá o login, criar uma senha e entrar no aplicativo e começar a planejar retiro. Mas, gente, ó, só uma coisa, eu sei que é muito legal essas ferramentas e às vezes a gente mergulha nelas e quer ficar só brincando com elas, né? Eu quero ver vocês criarem, mas colocar em prática, viu? Eu quero ver esses retiros acontecendo, pessoal. E é isso então, gente. Aproveitem bastante aí o aplicativo e fico aguardando aqui o feedback de vocês. Ah, vou colocar aqui no chat também, o WhatsApp da Maitê, tá? Peraí, que é o suporte. Maravilha, pessoal. Tô mega feliz que vocês estão gostando, tá? Vou ficar mais feliz ainda quando vocês estiverem utilizando mesmo, tá? Vou dar só mais esse tempinho aqui para vocês copiarem aí o link e o número da Maitê antes da gente finalizar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa enquanto isso. Legal, Cristiana, para setembro, mas não está muito longe, não. A gente está em maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses para frente. Não dá para adiantar um pouquinho o de setembro? Legal, Kelly, maravilha. Não consegue antes? Não, então tá tudo certo. Bom, gente, acredito que todo mundo pegou o link, anotaram aí o telefone da Maitê, né? O WhatsApp dela. Nath, deixa eu Pode só tirar uma falar, dúvida. Will. Então, esse aqui é um aplicativo mais de plataforma, né? Eu consigo usar pela internet, eu não consigo baixar o aplicativo ainda nas lojas, né? Não, aí você precisa da Tá, internet porque ele precisa acessar as inteligências para te dar as respostas, tá ok. tá? Mas você consegue computador e celular. Maravilha. Maravilha, Aline. Então, tudo copiado, Dani. Show, pessoal. Então é isso aí. Então, bom teste aí para vocês. Fico aguardando de vocês, né? Quais são os feedbacks e principalmente se vocês sentiram que pode acrescentar alguma coisa para facilitar, tá? Aproveitar que a gente tem essa possibilidade, tá bom? Então, gente. Um beijo, gratidão, até a próxima. E quem quiser participar, 17 17 tem mais aula aí. Beijo!